Ramon de Assis, prazer muito grande falar com você e a gente vai continuar abordando esse tema da naturopatia, porque nos chama muita atenção. O programa, por muitas vezes que a gente tem encontrado com o telespectador, né, com os nossos amigos internautas que também não conseguem acompanhar pela TV, mas se acompanha pelas redes sociais do programa e pelas redes sociais suas também, já tive algumas pessoas que comentaram comigo, a naturopatia ela vai crescendo muito porque as pessoas estão buscando, né, que a qualidade de vida, a saúde realmente eficaz que ele está buscando, a naturopatia é um dos mais ricos caminhos importantes para a gente buscar, não é isso? É verdade. E medicinas, plantas medicinais, que é a medicina natural mesmo, ela mais ainda, ela nos coloca assim, para a gente que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, enfim, já trabalhavam com essas plantas medicinais, já tratavam no passado, quando não tinha tanto acesso hoje, mas hoje a gente descobriu que esse acesso às plantas medicinais é que faz a diferença na vida da pessoa, não é isso? É isso mesmo, é um prazer estar aqui novamente, sempre um prazer estar aqui, e de um assunto que me agrada muito, né? Afinal de contas, na minha formação acadêmica, que é naturopatia, mas eu tenho 2 especializações, tanto na homeopatia como também na fitoterapia, ou as plantas medicinais. Sim. É um assunto que me agrada por quê? Porque até que 100 anos, 150 anos atrás, 200 anos atrás, a medicina utilizava exclusivamente de recursos naturais. Sim. Né? De mais ou menos 100 anos atrás para cá, é que começou a utilizar muito da medicina farmacosintética, né? Da farmácia, por assim dizer. E, claro, né? Aumentaram muitos os recursos, é claro que a gente tem que reconhecer, né? O quanto é importante, né? Essa ferramenta da medicina convencional, da alopatia, dos medicamentos farmacosintéticos. Mas, é claro, ela tem as suas limitações. Né? Assim como cada área da saúde tem a sua atuação e a sua limitação. E aí nós estamos aí voltando, né? Universidades mundo afora, a ciência voltando a estudar aí as ferramentas naturais, especialmente as plantas medicinais. Então, o que muitas vezes, né, lembro dos meus avós já utilizarem de plantas, conhecerem muitas delas, né, mas nós não tínhamos de talvez 3, 4, 5 décadas para cá o profissional, né, quantas pessoas falam, eu não quero mais me tratar com remédio químico, tenho piorado a minha saúde, e no entanto nós não tínhamos um profissional por quem procurar para que nós fôssemos tratados, né, de maneira exclusivamente natural. E nós temos hoje alguns profissionais, são algumas áreas, não é só a naturopatia, mas tem o naturopata que tem aí esse conhecimento vasto. E nós, com a especialização em plantas medicinais, entendemos algumas questões muito positivas, mas algumas questões também que nos chamam a atenção e a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Hoje, a disponibilidade de lojas, né, comerciais, de produtos naturais, aumentou muito. E claro, a demanda tem aumentado, as pessoas estão procurando. Mas a pergunta é, quando você toma um chazinho natural para se tratar, porque se for só para degustar, né, saborear ali um chazinho, não tem problema, que não vai ser aquilo cotidiano, doses pequenas. Mas quando você vai tomar um chá para se tratar de algum inconveniente, algum sintoma, a pergunta é qual planta utilizar? Essa planta escolhida é compatível com o seu organismo ou não? Qual a dose que devemos utilizar? Então, essas perguntas que muitos que estão nos ouvindo não souberam a resposta e nem nós sabemos, se nós não conhecermos essa pessoa. Então, daí a importância de procurarmos um profissional especialista em plantas medicinais, por exemplo. Para quê? Para que a gente saiba qual seria a melhor planta, porque planta, por exemplo, que trata dores de cabeça, são dezenas. Plantas que melhoram a digestibilidade também são dezenas. Mas qual é a melhor planta para você, para o seu caso? E como utilizar? Qual a dosagem utilizar? Porque no chá não tem como a gente dosar aí a quantidade de princípios ativos. O que a gente consegue fazer isso, por exemplo, colocando numa única cápsula, né? A gente consegue dosar ali. Então a gente vai saber exatamente qual é a melhor planta, qual a quantidade dela. E as doses, se for muito alta, pode
ser complicador, né? Sem dúvida, aí que entra esse detalhe importante. E outra coisa, que além da dose, o tempo de uso. Tem plantas que nós não podemos utilizar, tem plantas que nós podemos tomar por no máximo 7 dias, tem plantas que são 10 dias, tem plantas que são 15 dias, e dificilmente uma planta se utiliza mais do que 60 dias. Cotidianamente. Entendi. E aí tem gente que se beneficiou de alguma forma, essa planta foi ótima para mim, e continua tomando toda a vida. Então podemos ter efeitos como, por exemplo, um efeito conhecido na farmácia é a tafilaxia, que é quando o organismo começa a acostumar com aquela planta e já não faz mais efeito. Ou, pior, gerar realmente efeitos colaterais, que é possível. A homeopatia, por exemplo, não tem efeitos colaterais. A fitoterapia já pode ter. Então, precisamos procurar um especialista para entendermos mais dessa dinâmica, de qual dose. Por exemplo, tem plantas medicinais que, se conciliadas com alguns medicamentos, com algumas, com bebida alcoólica, por exemplo, podem ser letais. Né? Então, infelizmente, a venda de tudo isso está muito disponível. Então, por isso que precisamos. Eu sou a favor que haja essa disponibilidade, esse resgate dos tratamentos naturais, mas é com muita responsabilidade, né, procurando profissionais que possam te orientar adequadamente. Então, tem plantas que nós não podemos utilizar sem uma orientação. As gestantes, por exemplo, a maioria, vou chutar aqui, 80%, 90% das plantas medicinais, as gestantes não podem utilizar, pode causar aí má formação do bebê e tantos outros problemas. Então, precisamos sempre de orientação. E destaco ainda, né, os pontos positivos que as plantas medicinais podem nos fornecer. Primeiro que toda planta medicinal, eu sempre brinco, que é uma farmácia ambulante, né? E nós temos estudos científicos para tudo isso que a gente está falando. E também as plantas medicinais já têm uma proposta de suplementação, que foi assunto aí do programa anterior, quando a gente falou aí da longevidade e da qualidade de vida, e tantos suplementos que a gente busca aí numa pílula mágica, e nós temos isso disponível nos alimentos e também nas plantas medicinais. Né? Uma planta medicinal, por exemplo, como o gengibre, né, pode nos fornecer suplementos que vão ser importantes para os nossos ossos, para o nosso coração, para o nosso cérebro, para a nossa pele, para o nosso intestino, tudo isso numa única planta como o gengibre. Então, ter esse entendimento é interessante. Falando também, conciliando com o tema anterior, que foi longevidade e qualidade de vida, plantas digestivas, por exemplo, que possam atuar beneficamente sobre o nosso fígado, sobre os nossos rins, sobre o nosso pâncreas, né? E aproveitando a carona aí do gengibre, são plantas que a gente, se adotar aí, por exemplo, o uso de um chazinho ou um shotzinho de 2 a 3 vezes por semana, ainda que sem uma orientação especialista, por isso que eu falo aí 2, 3 vezes por semana, porque nós profissionais já prescrevemos às vezes por mais tempo. Você pode ter vários benefícios, melhorar a digestibilidade, a saúde e a qualidade do seu fígado e de tantos outros órgãos. Então, entra como uma proposta de melhora imensa aí da nossa qualidade de vida também, o uso consciente das plantas medicinais. Legal. Para a gente finalizar, me fala que tem um método, não sei se eu vou chamar de método de atendimento, que você também, se o cliente, o paciente quiser consultar com você online, pode, né? Então, essa é a grande vantagem, a naturopatia oferece isso, né? Ela pode acessar pelo... Pode, tranquilamente, né? Pode nos procurar. Hoje, né, aliás, houve um boom aí no início da pandemia com essa procura pela modalidade online, exatamente. E que a gente pode fazer a análise, né, ali por uma chamada de vídeo, por exemplo, fazer toda a análise, fazer a indicação e mandar pelo próprio meio de comunicação aí, a pessoa pode encaminhar para a farmácia de preferência e está fazendo tudo. Então, hoje, nós temos essa modalidade. Eu ainda atendo em muitas cidades, né, presencialmente, mas já tenho pacientes de vários estados do Brasil, inclusive pacientes no exterior, que fazem consultas online e a gente atende aí com a mesma qualidade da consulta presencial. Só chamar no seu WhatsApp que você orienta direitinho o pessoal para já poder fazer contato, então. Exatamente. Tá vendo, Gino? Modalidade, às vezes é isso mesmo. Olha, aí é tão legal você passar por um profissional, né, como o Ramon de Assis, fazer a sua consulta online mesmo, né, pelas redes sociais, enfim, na forma, no método que ele vai utilizar lá, mas você ter o seu atendimento
diante de tanta situação de risco que a gente está o tempo todo, nós não queremos, a naturopatia não vai bater de frente com a alopatia, ao contrário, ela vai enriquecer, ela vai somar com o seu tratamento para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Pode ter certeza disso, não é isso? É exatamente. Tá bom. Eu sou o Geraldinho, estamos no Geração Solidária, esse quadro Saúde em Pauta te presenteou mais uma vez com a visita do Ramon de Assis. Obrigado, viu, Ramon? Obrigado também, um abraço a todos.